Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre O Homem que Odiava Machado de Assis, do escritor brasileiro contemporâneo José Almeida Júnior. O livro foi publicado em 2019 e vai contar a história do Pedro Junqueira, que é o personagem que dá título ao livro, que é ele é o homem que odiava Machado de Assis. Um personagem fictício, mas é uma história com vários elementos verdadeiros, né? Um romance histórico que vai se passar justamente quando Machado de Assis vivia, né, na segunda metade ali do século XIX, e vai narrar essa história de amizade entre o Pedro Junqueira e o Machado de Assis. Eles se conhecem crianças, o Pedro era de uma família rica, e quando a mãe dele morre, ele vai morar com a tia dele no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, onde o Machado de Assis era um agregado. O Machado de Assis era um agregado da casa da tia, e eles acabam tendo um desentendimento imediatamente, assim que o Pedro chega lá, por causa de... O Machado tem uma antipatia gratuita, assim, no começo pelo menino, e obviamente é uma narração bastante parcial, né? Um narrador não confiável, porque ele já diz logo no começo que detesta o Machado de Assis. Então ele coloca o Machado de Assis de uma forma bastante negativa aí ao longo do livro. Eles têm esse contato aí quando criança, quando jovens, e depois se reencontram. Tem várias disputas aí em relação a mulheres e em relação à literatura também. E é um bom livro, é um livro que consegue prender, assim, a atenção, um livro tem uma linguagem tranquila, assim, de acompanhar, consegue fluir bem a história e tem uma boa ambientação, assim, tem muitos personagens históricos, além do Machado de Assis, né, aparece o José de Alencar, porque tem muito esse contexto também da luta pela abolição da escravidão e o Pedro Junqueira tem um certo papel nisso e o José de Alencar era totalmente contrário à abolição, né? A figura real do José de Alencar era contrária e isso é reproduzido aqui no livro. Ele mostra os argumentos dele que eram... Ele tentava dar um ar assim que não fosse puramente racista, né? Eram argumentos supostamente racionais, tentava dar razões sociológicas, enfim. É interessante acompanhar isso. Aparece também o Silvio Romero, que é um crítico literário ali também da época, que também não gostava do Machado de Assis, ele acaba virando amigo do Pedro Junqueira. Também aparece o Juca Paranhos, que depois viraria o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, né, que era um defensor da abolição. Então é interessante acompanhar isso também, mesmo assim, detalhes secundários, assim, eu até fiquei curioso em saber se era verdadeiro ou não, e de fato eram. Por exemplo, em relação ao Juca Paranhos, ele se relacionava com uma moça que era uma prostituta de um cabaré lá do Rio de Janeiro na época, que esse cabaré também é verdadeiro, né? Que o nome lá que aparece em vários momentos aqui do livro, né? Chamada Alcazar, e de fato existia no Rio na época, e esses detalhes sobre o relacionamento do Juca Paranhos com essa moça também eram verdadeiros. Eles de fato se casaram. Assim, são personagens secundários, mas eu achei interessante isso é verdade também. Também tem o dono de um jornal, o Apuco de Castro. Os detalhes sobre a morte dele também são verdadeiros. E então isso ajuda a dar mais realismo, assim, à história, porque é difícil no romance histórico a história ter verossimilhança, assim, realmente você acreditar no que aquilo ali se passou naquela época. Mas eu acho que deu para convencer, sim, o leitor disso. E, né, realmente teve uma pesquisa histórica cuidadosa, né? Tem uma questão lá das ruas do Rio de Janeiro, aparece muito a Rua do Ouvidor, né? Que também aparece muito nos livros do Machado de Assis. Então, é um livro realmente que eu recomendo. E é interessante ver o Machado de Assis sendo colocado como alguém, assim, desagradável, né? Porque ele é tão, hoje em dia, colocado como
uma unanimidade, né, assim, pela trajetória de superação dele, né, pelas qualidades, obviamente, das obras dele, né, mas ele é retratado de uma forma bastante desagradável e, e tem alguns elementos assim, verdadeiros, né, aparece a mulher dele, a Carolina Novaes, de fato ela era portuguesa e tem alguns detalhes sobre a vinda dela para o Brasil, né, porque ela veio para o Brasil com um músico chamado Arthur Napoleão. E esse Arthur Napoleão também aparece como personagem da história, ele é amigo na história do Pedro Junqueira. E eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler, mas esse aspecto aí da vida da Carolina Novaes não há, assim, certeza, né, sobre o que aconteceu com ela em Portugal, para ela ter vindo aqui para o Brasil. Mas aí o livro tenta dar uma resposta, né, fictícia para isso, né, consegue casar bem com a história do Pedro Junqueira. Então eu realmente gostei do livro. Eu queria só fazer alguns comentários aqui com spoiler, né? Então, para quem não leu o livro ainda, recomendo que não veja o final aqui do vídeo, né? Se você se incomodar com spoiler. Mas, então, eu peço que comentem o que vocês acharam, se ficarem interessados no livro, né? E também, né, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e dar um like no vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Mas o que eu queria comentar, assim, já considerando um spoiler, né? É sobre a, a Carolina. Eu fiquei um pouco incomodado, que eu achei um pouco inverossímil a atitude dela em relação ao Pedro Junqueira, porque depois de tudo que ele tinha feito de ruim com ela lá em Portugal, né, abandonou ela grávida, que causou ali, assim, causou uma palavra forte, mas teve ali seu papel na morte dos pais dela, né, e também não ajudou, como tinha prometido, não ajudou o irmão dela, que morava no Rio de Janeiro, né, o Faustino. Então, ela tinha todo motivo para odiar o Pedro. E aí, quando chega no Brasil, quando se reencontra no Brasil, né? Depois de pouco tempo, ela já se entrega a ele. Depois, ela tudo bem, ela volta, ela permanece com o Machado de Assis, mas eu achei meio inverossímil isso, né? Para quem já leu o livro, eu queria que comentassem também o que vocês acharam, se conseguiram entender essa atitude da Carolina. Obviamente, ela não é a narradora da história, a gente não tem acesso aos pensamentos dela para, né, ter certeza e tal, mas eu fiquei intrigado assim, com esse comportamento dela. E eu acho que era isso, assim, comentário pós-spoiler, acho que era mais isso mesmo. E achei bem curioso realmente o Machado tirar a história de Memórias Póstumas do Pedro Junqueira. Pode ser perfeitamente uma mentira do Pedro Junqueira, né, porque ele fala que queria, no começo do livro, né, no enterro do Machado de Assis, ele disse que queria escrever o livro para destruir a reputação do Machado. Então ele coloca ele de uma forma mais negativa possível, né? Sempre diminuindo os livros do Pedro e, enfim, ele não tem prova nenhuma daquilo, mas ele é muito conveniente a forma como ele narra isso, né? Então mas eu achei interessante mostrou bem aquele lado pacato que é conhecido do Machado de Assis. Era um funcionário público, né? Que não tinha assim uma vida tão movimentada como outros escritores tiveram. Isso também aparece assim na história. Então, enfim, recomendo, gostei realmente do livro. Valeu, pessoal.